Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz, de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu do trono uma voz dizendo: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temem, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões que dizia: Aleluia! Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demo-los a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Comentário
do 19º capítulo do livro de Apocalipse. Neste capítulo nós temos um relato adicional do canto triunfante dos anjos e santos pela queda de Babilônia, versos 1 a 4. O casamento entre Cristo e a Igreja sendo proclamado nos versos 5 a 10. E outra expedição bélica da gloriosa cabeça e esposo da Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, com o sucesso dele nos versos 10 a 21. O triunfo dos santos. A queda de Babilônia, sendo declarada irrecuperável no capítulo anterior, começa com um santo triunfo sobre ela. Seguindo a ordem dada, alegrai-vos por ela, tu, céu, e vocês, santos apóstolos e profetas. Eles agora atendem com prazer a chamada, e aqui você vê a forma de ação de graças. Aquela palavra celestial e abrangente, aleluia, louvai ao Senhor. Com isso eles começam, com isso continuam e com isso terminam. Suas orações agora são transformadas em louvores. Seus hosanas terminam em aleluias. O assunto de sua ação de graças. Eles louvam o Senhor pela verdade de sua palavra e pela justiça de sua conduta providencial, especialmente neste grande evento, a ruína de Babilônia, que tinha sido mãe e ninho de idolatria, lascívia e crueldade, para as quais são exemplos de justiça divina, que atribuem ao nosso Deus salvação, glória, honra e poder. O efeito desses louvores, quando os anjos e os santos gritaram aleluia, seu fogo ardia mais ferozmente, sua fumaça subia para todo sempre. A maneira mais certa de continuar e completar nossos livramentos é dar a Deus a glória pelo que Ele fez por nós. Louvar a Deus pelo que temos é orar da maneira mais eficaz pelo que ainda será feito por nós. Os louvores dos santos sopram o fogo da ira de Deus contra o inimigo comum. Vemos aqui a abençoada harmonia entre os anjos e os santos neste cântico triunfante. As igrejas e seus ministros pegam o som melodioso dos anjos e o repetem. Se prostrando e adorando a Deus, eles clamam amém, aleluia. A canção triunfante sendo encerrada e a canção de casamento começa, e aqui observe o concerto da música celestial. O coro era alto, como a voz de muitas águas e de trovões poderosos. Não há discórdia no céu, as estrelas da manhã cantam juntas. Nenhuma corda estridente, nenhuma nota desafinada, sendo apenas uma melodia pura e perfeita. A ocasião desta música, e esse é o reino e o domínio daquele Deus onipotente que redimiu sua igreja por seu próprio sangue, e agora está de uma maneira mais pública entregando-a a si mesmo. E o casamento do Cordeiro chegou. Agora você tem aqui uma descrição da noiva, como ela apareceu, não no vestido alegre e berrante da mãe das prostitutas, mas em linho fino, limpo e branco, que é a justiça dos santos nas vestes da justiça de Cristo, ambas imputadas à justificação e concedidas à santificação. A estola, a túnica branca da absolvição e a adoção, e a túnica branca da pureza e santidade universal. Ela lavara as vestes e as tornara brancas no sangue do Cordeiro, e esses ornamentos nupciais que ela não comprou por nenhum preço, mas que os recebeu como presente e concessão do seu abençoado Senhor. O banquete de casamento, que, embora não seja particularmente descrito como em Mateus 22:4, ainda é declarado como tal, que o faria bem-aventurados todos os que foram chamados a ele, assim chamados a aceitar o convite, um banquete composto pelas promessas do Evangelho, as verdadeiras palavras de Deus, como se afirma no verso 9.
Essas promessas, abertas, aplicadas, seladas e honradas pelo Espírito Santo de Deus nas santas ordenanças, são a festa do casamento e todo o corpo coletivo de todos aqueles que participam deste banquete é a noiva, a esposa do Cordeiro. Eles comem em um corpo e bebem em um espírito, e não são meros espectadores ou convidados, mas se fundem na festa conjugal, a saber, o corpo místico de Cristo. Não necessitamos de nenhuma outra prova adicional da fidelidade de Deus em cumprir tudo que nos tem prometido, senão apenas da sua palavra revelada nas Escrituras. Pois é este o modo de honrar aquele ao qual não vemos com os olhos naturais e que não nos transporta a todos para ver pessoalmente a si mesmo e a tudo que nos aguarda no céu. O homem caiu por não dar crédito à palavra divina, e nós somos resgatados e seremos conduzidos à glória por darmos crédito e obediência à mesma. Por isso Jesus diz que amar é bem-aventurado aquele que não viu e creu. Temos o transporte de alegria que o apóstolo sentiu em si mesmo diante da visão que lhe foi concedida. Ele caiu aos pés do anjo para adorá-lo, supondo que ele fosse mais do que uma criatura ou tendo seus pensamentos no momento dominados pela veemência dos seus afetos. Observe aqui que honra ele ofereceu ao anjo. Ele caiu a seus pés para adorá-lo. Essa prostração fazia parte do culto externo, era uma postura de adoração. Como o anjo recusou, isso foi com algum ressentimento. Não faças isso. Tenha cuidado com o que faz, está fazendo algo errado. Ele deu uma razão muito boa para sua recusa. Eu sou o teu conservo e de nossos irmãos que têm o testemunho de Jesus. Eu sou uma criatura, eu igual, no corpo, embora não na natureza. Como anjo e mensageiro de Deus, tenho o testemunho de Jesus. Uma obrigação de ser uma testemunha dele e de prestar testemunho a respeito dele. E você, como apóstolo, tendo o espírito de profecia, tem o mesmo testemunho para dar. E, portanto, somos irmãos e companheiros de serviço. Ele o direciona para o verdadeiro e único objeto do culto religioso, a saber, Deus. Adore a Deus e somente a Ele. Assim que o casamento foi realizado entre Cristo e sua igreja, ele é convocado para uma nova expedição, e a grande batalha que deve ser travada no Armagedon. E aqui observe a descrição do grande comandante. Pela sede do seu império, isso é o céu, seu trono está lá, e seu poder e autoridade são celestiais e divinos. Seu equipamento, ele é novamente descrito como sentado em um cavalo branco, para mostrar a equidade da causa e a certeza do sucesso. Seus atributos, ele é fiel à sua aliança e promessa. Ele é justo em todos os seus procedimentos judiciais e militares. Ele tem uma visão penetrante de toda a força e estratagemas dos seus inimigos. Ele tem um domínio amplo e extenso, muitas coroas, pois ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua armadura, e isso é uma vestimenta embebida em sangue, ou o próprio sangue pelo qual ele adquiriu esse poder mediador, ou o sangue dos seus inimigos sobre os quais sempre prevaleceu. Seu nome, a palavra de Deus, um nome que ninguém conhece completamente a não ser ele mesmo. Somente nós sabemos que este verbo era Deus manifestado na carne, mas suas perfeições são incompreensíveis para qualquer criatura. O exército que ele comanda, um exército muito grande, composto de muitos exércitos, anjos e santos, o seguiram e se assemelhavam a ele em seu equipamento, em sua armadura de pureza e retidão, sendo escolhidos, chamados e fiéis. Armas da sua guerra, uma espada afiada que sai da sua boca, com a qual ele fere as nações, ou as ameaças da palavra escrita que agora ele vai executar. Ou melhor, sua palavra de comando que chama para que seus seguidores se vinguem, justamente de si e de seus inimigos, que agora são colocados no lagar da ira de Deus para serem pisados por ele.
as bandeiras de sua autoridade, seu brasão de armas, um nome escrito em suas vestes e coxas, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, afirmando sua autoridade e poder e a causa da disputa. O convite é dado às aves do céu, para que venham e vejam a batalha e participem do despojo e pilhagem do campo, insinuando que esse grande compromisso decisivo deve deixar os inimigos da igreja como um banquete para as aves de rapina e que todo mundo deveria ter motivo para se alegrar nisso. A batalha em si, o inimigo cai com grande fúria, liderado pela besta e pelos reis da terra, os poderes da terra e do inferno reunidos para fazer o máximo esforço. A vitória obtida pelo grande e glorioso chefe da igreja, a besta e o falso profeta, os líderes do exército, são feitos prisioneiros, tanto quem os liderou pelo poder como quem os liderou pela política e pela falsidade. Estes são levados e lançados no lago em chamas, incapazes de molestar a igreja de Deus e os seus seguidores, sejam oficiais ou soldados comuns, são entregues à execução militar e fazem um banquete para as aves do céu. Embora a vingança divina caia principalmente sobre a besta e o falso profeta, ainda assim não será desculpa para aqueles que lutam sob sua bandeira, que eles apenas seguiram seus líderes e obedeceram os seus comandos. Desde que lutariam por eles, eles devem cair e perecer juntamente com eles.